Boa noite a todos. Na noite de hoje recebemos nosso companheiro Jairo Teixeira, que abordará o tema ali projetado. E antes, para já irmos sintonizando com algo, farei a leitura do capítulo 45 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Conversar. Emmanuel se utiliza-se da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E o benfeitor espiritual faz a seguinte análise: o posto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus que perguntam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os momentos nobres da vida, desce os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus levou o Evangelho ao mundo conversando, e quantos atingem mais elevado plano de manifestação prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela pena do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, a dádiva, é dádiva tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do autismo, porque pela tua conversação serás conhecido. E antes de passarmos a palavra ao Jairo, vamos à prece. Senhor, bom e amado Mestre, amigo de todas as horas, agradecemos antes de tudo por mais um dia desse homem chamado planeta Terra, que nos faz vivenciar a escola das leis divinas que essa doutrina tanto nos oferece. Agradecemos por esse encontro de irmãos encarnados, desencarnados, trabalhadores, necessitados, que estão aqui por um único objetivo de seguir o caminho da paz, da luz, que o Mestre Jesus nos ensinou. Esteja conosco, nos acompanhe nessa noite, em especial o nosso irmão palestrante para o estudo. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Passamos a palavra. Boa noite a todos e a todas. Agradecendo ao convite da direção dos estudos doutrinários da casa, e uma vez mais poder compartilhar a doutrina espírita, que é, sem dúvida nenhuma, o acalento para todos nós. Tem um livrozinho interessante que, maneira peculiar e carinhosa de falar, que é o Pensamento e Vida. Ele tem 30 lições e dá vontade de decliná-las todas, mas o tempo não é possível. Ele é interessante porque o Emmanuel, no plano espiritual, foi pedir dele uma missão. Você não tem aí um livro, uma cartilha, um roteiro
que nós pudéssemos compartilhar os irmãos terrenos. Então a gente vai mostrar de onde surgiu. Demorou que se Então qual foi a origem desse livro? Como é que ele aconteceu no plano espiritual para a gente? Então ele perguntou assim, perguntou nos coração amigo, isso o Emmanuel falou, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito, dos problemas do espírito, algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orienta à roda. E lembramos, por isso, de singela cartilha falada. Olha que interessante. No plano espiritual, uma cartilha falada, bebida, documentada, relacionada com quem? Que dispõe nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. E aí chama muita atenção. Isso que nós vamos escolher alguns capítulos para declarar aqui, ela vem de uma instrução para quem vai reencarnar. Ela traz àqueles reencarnantes alguns roteiros de alguns temas que nós vivenciaremos quando reencarnados. E prossegue ele. Eis aqui, portanto, adaptado quanto possível. Vou tirar essa cadeira. Ao campo do esforço humano, a nossa cartilha é simples. E ele conclui: pensamento e vida chamamos no mundo espiritual. E sob essa mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento, e aí esses livros são meus e vermelhos que me chamam a atenção. E os capítulos que eu escolhi vai fazer muita referência a isso. De que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identificamos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento da vida do nosso Pai. Então esse é um livro que eu recomendo que assim que terminar, vão à biblioteca, coloquem e deguste cada capítulo. Que aí nós vamos estar exatamente relembrando, possivelmente, do roteiro que traçamos para aqui estarmos. E eu escolhi o primeiro capítulo porque ele é base, obviamente, ele não faz nenhuma referência disso, de que a ordem cronológica dos capítulos, ela se entra, tem que necessariamente dar uma ordem cronológica como as coisas acontecem aqui. Mas para que eu quero apresentar para vocês, ele é base. Ele chama o espelho da vida, o capítulo. E ele começa, tudo que está posto escrito é tirado literalmente do livro. Então ele começa assim, a mente é o espelho da vida em toda a parte. A mente é o espelho da vida em toda a parte. E ele não tem exceção. Então a nossa mente, olha a instrução que é dada para a gente reencarnar. Ele segue, ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo. E aí a gente se lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E olha aí, ele falando, ergue-se na terra para a terra, para Deus, sobre a égide do Cristo, ou seja, tem que passar por ele. A feição do diamante bruto, que é arrancada ao ventre obscuro do solo, avança com uma orientação do lapidário para a magnificência da luz. E traz em pequeno parágrafo no livro já todo o nosso roteiro de vida. Ou seja, viemos do limbo, viemos da terra, viemos do mineral, como decanta o primeiro livro do Chico Xavier, enquanto ele faz aquela menção honrosa da trajetória nossa, onde nós saímos do mineral, passamos pelo vegetal, ou dormimos no vegetal, animamos no animal e chegamos à espécie humana. E ele faz tudo isso, sair do solo, com esse caminho, com esse lapidário obscuro, com essa pedra a ser talhada, a ser limpada, para brilhar o diamante da luz
um dia. Nesse parágrafo ele já dá o que diz a nossa redenção ou o nosso trajeto na encarnação. Segue ele, como é que essa mente se apresenta então? Se nós vamos ver toda essa trajetória vindo do animal, a que serve a mente em cada estágio da vida? E ele coloca, nos seres primitivos, aparece como ganga. E para mim essa palavra, eu não sabia, pois é, material inútil do instinto. Ela serve tão somente na base nossa, nós vamos ver lá na frente, depois no capítulo 11 eu faço uma menção sobre isso, do instinto. Mas quando chega a homens sábios, que é a nossa condição de pensar, e entra a razão, e entra também as ilusões junto com a nossa inteligência, ela serve para exatamente isso, ó, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência, e serve para alavancar do instinto a um salto maior. Mas o caminho que devemos perseguir, saindo desse solo que ele faz referência, é sem dúvida o espírito aperfeiçoado, brilhante e precioso retratado da glória divina. E aí eu passo a refletir nessa mente em um estágio maior, onde eu sou, como André Luiz menciona no mundo maior, eu sou o Criador, um plano menor. Eu começo a refletir, ou passo a refletir o Criador nas minhas criações. E ele continua estudando a mente de nossa posição espiritual, ou seja, é interessante que ele fala de onde nós falamos, os conceitos mudam. E é interessante que ele fala isso, da nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, de novo ele volta à escala evolutiva nossa. A animalidade, a angelitude, ele traça um cordão. Somos impelidos a interpretar a mente como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E isso é muito interessante. Às vezes nos reconforta, eu não sei, eu não tenho conhecimento, então se eu pegar isso como lema, tranquilo, eu posso errar, eu não sabia. De novo, vou me valer de André Luiz. Ele fala que 15 dias de evangelho é o suficiente para que a gente desperte aquilo que devemos fazer. Porque na verdade é despertar. Porque nós já temos a cartilha. Como dizia a cartilha falava. Na erraticidade, esse período do livro, esse período em que nós nos colocamos de frente de nós, que indubitavelmente, inquestionavelmente, todas as nossas máscaras caem, e nós não conseguimos mentir a nós mesmos, isso vem afora. E nos deparamos com essa consciência desperta, que na verdade é só despertar aqui, porque todos nós sabemos. E o Divaldo fala um negócio, você pode enganar todo mundo, mas com a cabeça no travesseiro, você não se engana. Você sabe exatamente quais as ações o que tem feito. E ele continua, se a gente pode definir a mente por espelho, o coração é a face. E ele diz que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para aprisionar e sublimar. Então nós temos dois polos dessa mente em funcionamento, onde possivelmente tem um coração, em que tem a sua face assim descrita por ele, e o cérebro que gera a força do pensamento que move. E nos lembramos do evangelista Lucas, que diz que a boca só fala aquilo que o coração sente. Exatamente isso, nós refletimos aquilo que temos dentro ou por dentro do Espírito, que reflete na carne, que reflete no nosso semelhante. E ele continua, em todos os domínios do universo, e ele não faz exceção, e ele não fala da terra, ele abrange, isso é um pensamento universal, pois vibra a influência recíproca. Eu não estou sozinho, não estamos sozinhos. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. E ele faz o que é essa interdependência para que a gente tome conhecimento, para que a gente saiba o que é essa interdependência. Ele diz que o reflexo
esboça a emotividade ou a emoção. E a emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Se fores pensar no mal, melhor que não faça. Mas se pensares, não fale. Mas se falares, não faça. Há uma graduação ou uma gradação entre as relações vibratórias do que pensamos, agimos e esboçamos junto àqueles que nos estão ao redor. Essas ideias são plasmadas em atitude, palavra e comandam todas as nossas ações. Coração, palavra, mente, emoção. Consubstanciando, se ligando e tornando única ação motriz de nós. Não tem como separar o homem. É único. Não tem como agir em um campo da humanidade. Não tem como agir em um local de uma forma e agir em outro de outra forma. Quando assim procedemos, nós dissimulamos nossas ações por pouco tempo. E às vezes enganamos algumas pessoas por algum tempo, mas nem todas por todo o tempo. Ele continua: em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ou seja, eu tenho alguém que vai me segurar ou vai alavancar a existência em agindo consoante aquilo que nós acabamos de mencionar. Segue então: ninguém pode ultrapassar de improviso. Olha que profundo é isso. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Ela não dá salto, é conquista diária, é a luta do dia a dia, muito além dos círculos de trabalho que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Diz com quem tu andas, em que trabalhas. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho vos dou. De novo, os evangelistas. Refletimos aquilo que somos. E não tem como dar salto uma vez mais. A natureza nos mostrando que não se dá salto. É fácil sentirmos isso. Uma reunião onde nos colocamos em vibração, seja essa vibração para os encarnados como uma reunião mediúnica que nós não conseguimos, ou numa oração no nosso quarto em que nós deitamos ou levantamos, não conseguimos meditar em um turbilhão de ideias e pensamentos nos afora, competindo conosco no momento da oração, no momento de vibração, porque nós não conseguimos ultrapassar de improviso isso. E no reflexo do próprio Emmanuel, em outro livro, que ele fala que não se limpa um terreno sujo e grande num segundo. Não se coloca a orar, não se coloca a meditar ou a alçar pensamentos em um momento, ou determinado momento em uma reunião, ou em determinado momento da nossa vigilância íntima, sem que isso não seja refletido nas nossas ações diárias. Não se pode limpar de um minuto um terreno. E ele solicita e indica que nós vamos limpando diariamente o nosso terreno mental, nos colocando numa mente mais avançada, diariamente, diuturnicamente, em toda e qualquer relação mínima possível um com o outro. Em agindo assim, estaremos caminhando com essa mente e não estaremos dando salto que não se é possível. Ninguém permanece fora desse movimento e pergunta incessante. Ninguém. Sempre vamos tocar. E para isso, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos.
Por elas estacionamos sob a fascinação, tão declinada lá no livro dos Médiuns, dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induz à purificação e ao progresso. Que fantástico isso a gente está recordando, é o que fala para a gente reencarnar. É a cartilha falada no plano espiritual, fala exatamente isso. Nós vamos respirar, receber aquilo que nós emanamos. Então o que a gente está respirando? O que nós estamos trocando? Você escolhe, eu escolho, nós escolhemos. Isso aqui é um recordatório. Eu fiz a origem do livro, é isso. Nós reencarnamos com esses dados em mente para aplicá-los. E continua, o reflexo, olha que interessante, o reflexo mental mora no alicerce da vida. E ele reflete as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Quanto eu estou alcançando na minha vida de momento de reflexão, no momento de ação, no momento de pensamento, e quando eu espelho, ele começa assim, o primeiro slide é: a mente é o espelho de toda a vida. Quanto é o meu espelho? Próximo do Criador ou próximo da criatura? Quanto do animal ou quanto do anjo eu estou? Ele tem um capítulo com essas reflexões. O segundo capítulo que nós escolhemos da obra é a vontade, que está muito intrínseco no que ele falou. E ele começa assim, ó: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Ele fala no primeiro, a grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Eu me bati de Einstein só para a gente ter uma noção também que os grandes pensadores cientistas concordam plenamente com a nossa cartilha espiritual lá. O Einstein diz que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica: a vontade. O que o Emmanuel fala para a gente da mente humana e como ela se divide? Ele coloca a mente humana como um escritório. Ele diz então que nós temos departamentos dentro dessa mente, que ela vai do desejo, inteligência, imaginação, memória e outros. Ele cita esses 4 e outros, exatamente como está lá no livro. E ele define, ele dá funções para esse departamento. Ele diz então que o desejo é o departamento que opera esse propósito e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Ele diz que a inteligência tem como função nesse departamento dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. A imaginação amélia as riquezas do ideal e da sensibilidade. E por fim, a memória arquiva as súmulas da experiência, que nada mais é o que nós vamos encontrar. É o perispírito com essa memória, esse arranjo que nós vamos fazer o juízo final, tão decretado. E esse juízo nada mais é do que são nós conosco mesmo. Indubitavelmente tu te encontrarás contigo um dia, e caberás ser nesse momento o mais de todos feliz ou o mais penoso da tua vida. E aí nós continuamos, acima de todos eles, todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante do governante, governando todos os setores da ação mental. Aí é muito interessante, olha quanto que é forte isso, por isso que a gente tem lá o Albert Einstein na sua clara evidência científica, espiritual, dizendo que é mais forte que a bomba atômica, a vontade. E Emmanuel coloca ela como a gerente do departamento mental. Ela é a governadora, ela que faz com que todos os setores da ação mental sejam governados. Que ótimo, hein? Se fosse a inteligência, se fosse o desejo, é só a sua vontade, é só a minha vontade, é a nossa vontade. E o que ele diz mais a vontade? É a gerente esclarecida e vigilante, a auréola luminosa da razão. E é concessão da divina providência após multimilenária viagem do ser pelas províncias do instinto. Em Evolução em Dois Mundos,
André Luiz faz toda essa viagem, desde o mar, do margaço do mar, até onde nós vamos passar no plano espiritual. Mas eu me valido do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em que ele dá, depois de vindo lá do mineral, passando pelo vegetal, vindo para o animal, chegando ao homem, sábios, na formação de ilusão, razão e inteligência, ele diz que a gente tem uma escala agora enquanto homem. Essa escala começa lá como o reino mineral, instintivo, é instinto. Isso é na nossa origem, instinto, só instinto. Quando nós avançamos com o homem, nós vamos ter as sensações. E quando nós temos instruído, depurado, a gente avança para o sentimento. E um ponto alto desse sentimento é o amor. E transitamos hoje em todas as faixas dele. Porque não aplicamos a nossa vontade. Podemos divisar na criatura humana o instinto. Quando deparamos com um noticiário de que a menina foi estuprada pelo pai, quando o filho matou o pai e a mãe, que não é o instinto. Mas deparamos também com sensações diuturnicamente conosco mesmo, da gula de comer, da insaciedade sexual, da insaciedade da bebida, da insaciedade do vício de falar de outrem. Nós vamos falar, reservando um capítulo para isso. Mas nós divisamos também o sentimento. Quando nós temos uma mãe amamentando, quando nós temos alguém que na calada da noite, sem se identificar, acolhe aquele que precisa. Mas nós avançamos também no amor. Imaginemos daqui a pouco uma sala de paz, onde deliberadamente nos cobramos e nos colocamos a serviço do alto para compartilhar aquilo que a gente falou de energias e doar ao outro gratuitamente. Nós passamos por isso, mas é a nossa vontade, que é a governadora dos nossos sentimentos, é que vai fazer com que nós permanecemos ou não nessa faixa. Ele continua. Ela, para considerar-se a importância da vontade, basta lembrar que ela é o livro de todos os tipos de força incorporadas no nosso conhecimento. Ela é, por sua vez, o pensamento. Olha as forças que ele coloca para a gente e que a vontade move. O pensamento, a eletricidade, o magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação de afinidade, assimilação, desassimilação, nos campos de múltipla forma que servem ao romar do Espírito para metas supremas passadas pelo divino, plano divino. E aí nós temos uma coisa interessante, e aí ele coloca que a vontade é um impacto determinante. Dela dispomos do botão poderoso que decide movimento ou inércia da máquina. Então o estágio que nós nos encontramos entre o instinto e o amor passa pela vontade de se ficar no movimento proativo e caminhar sempre avante, ou simplesmente parar e nos comprazer, literalmente nos comprazer, nos dar prazer daquilo que temos na carne, seja de qual matiz for. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Olha isso, segunda capacidade de flexão de bem própria. No entanto, a vontade temos o controle que dirige nessa ou naquele mundo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. É muito forte isso. E se a gente não tiver essa vontade, o que acontece com o departamento? Olha o que vai acontecer. O desejo pode comprar o engano aflitivos séculos de reparação do sofrimento. A inteligência, aprisionar na graminoridade. A imaginação, gerar os perigos do monstro na sombra. E a memória,
pode cair em deplorável relaxamento. E continua: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. O equilíbrio passa. E eu acho muito bom isso, porque só depende de mim, só depende de você, só depende de nós. Que ótimo! Tudo isso é muita força e só depende de nós, não depende mais de ninguém. E ele continua: em verdade, não consegue impedir a inflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Olha que interessante isso, eu não consigo impedir essa flexão mental, porque eu me assemelho, eu conecto, isso é uma lei de conexão, é um livre-arbítrio. Eu me coloco mentalmente onde eu quero. É um livre-arbítrio, o meu espírito vai te impedir disso. Alguns vão te estimular, se der tempo, é o último capítulo do livro, que a gente vai falar, escolhendo 4, que é a obsessão. E aí ele fala assim, ó, mas, embora isso seja uma lei, pode impor o jugo da disciplina à vontade, aos elementos que administra, isso que ela administra, e manter coesos na corrente do bem, por mais que eu tenha sintonia, que é uma lei inderrogável pelo livre-arbítrio, tendo vontade, eu ponho essa vontade, que é administrador de toda a minha mente, a remover tudo isso que é decarrão, que me leva ao fracasso. Muito bem. E o outro capítulo que a gente escolheu foi instruções. Jorge, você está aí? Tá não? O Jorge pediu para ele por menos de 100 slides. Aí ele não está aí, eu posso falar os 100, né? Instruções. É uma coisinha que a gente sempre sabe. Emmanuel sempre bateu, e por ele, pelo menos eu, ficamos conhecidos das asas, que nos faz alçar voos maiores, ou alçar o voo que nós precisamos fazer. Ele diz que coloca como título aí, também que lá em condução até Deus, tinha que estar entre aspas, não é meu? Ele coloca que as asas conduzirão o espírito humano na presença de Deus, é o amor e a sabedoria. Mas ele coloca isso de forma didática, ou como um roteiro, já que se trata de uma cartilha para também reencarnar. Então, o que é esse amor? Por que ele fala pelo amor? Que acima de tudo é serviço aos semelhantes. E aí muda o conceito brutal para quem está reencarnando. Quando a gente lê o livro, a gente fica tentando falar aquela coisa, então, o que aplica? O que é amor? O que é amor? Acima de tudo é serviço ao semelhante. Ele não diz qual é o serviço. Ele diz que é o semelhante ao serviço. E aí lembramos uma vez mais dos evangelistas, né? Quando fizeres a essas crianças, sabem que o faz, ao semelhante que faz a Jesus, serve-se. E ele continua: a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo reflexos de virtude em favor dos outros. Então ele começa falando que o amor, na verdade, é um trabalho, é um serviço, é uma prestação, é uma doação. A outra, ela nos leva a refletir virtude e funciona da seguinte forma, junto com a sabedoria. Começa na aquisição do conhecimento. Por isso, André Luiz fala que quando a gente tem o conhecimento 15 dias, é o suficiente. Estude e viva. Está lá no livro. 15 dias de evangelho é suficiente para isso. A criatura recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhes comunica reflexos da própria grandeza impelindo para o alto. Então nós temos reflexos que vão sendo emitidos em doações. Quando a gente fala em amor, é doar ao outro, em conhecimento, em saber como se processa. É o que nós estamos fazendo na Casa Espírita, nós estamos fazendo com o Evangelho no Lar, é o que nós estamos fazendo quando nós lemos alguma obra que nos impulsiona para o alto. E ele fala: através do amor valorizamos-nos para a vida, emitindo reflexos em favor dos outros. Através da sabedoria somos pela vida valorizada. Então você viu que é uma troca de novo? Você doa e recebe.
doando o que se recebe. E aí a gente faz, então, ele consegue fazer no livro todo o arranjo que vem dos capítulos. Ele fala que juntos a inteligência e a bondade, junto com a minha vontade lá, que a gente lê lá no primeiro capítulo, tudo isso é imperativo, que tem que marchar junto, tem que caminhar junto. De novo, não se pode servir a Deus e a mamãe, tem que estar uníssono e como espírito, e me corrigir nos campos onde eu devo atacar. Aí ele coloca: se eu separar essas duas áreas, da bondade e da inteligência, a bondade que ignora, olha que interessante esse clichê que ele coloca, é assim como um poço amigo em plena sombra a dessedentar o viajor sem ensinar no caminho. Quer dizer, eu dou água no seu caminho. E o outro, a inteligência que não ama, pode ser comparada a valioso poste de aviso que mostra o peregrino rumo, deixando morrer de sede, ou seja, um complementa o outro. Embora isoladamente, é um axioma, parece ser bom, mas que sempre vai ficar pendente ou dependente um do outro, para que a gente consiga literalmente alçar a bola. E ele coloca, todos temos necessidade de instrução de amor. Ele coloca isso como rota de obras de elevação. A rota é só essa: estudar e servir. Estudar e servir. E ele coloca como isso se desencadeou na nossa reencarnação. O tem que ser estudiado. Toda cultura intelectual é formada em cadeia gradativa de expansão. E ele coloca como expansão, isso é importantíssimo, que as civilizações sucedem ininterruptamente em fluxo de herança mental. Olha que interessante isso. Então esse saber, essas duas asas, nós vamos passando através da herança mental, que ele chama de herança mental, nas civilizações. Eu vou tendo isso, e a gente percebe exatamente, nós não temos mais barbáries no planeta Terra, nós temos mais mídia que leva a barbárie aos nossos lares, aos nossos jornais, porque ainda assim, pela nossa vontade, estamos muito mais próximos da origem do que o fim. Divaldo é categórico: o planeta está lembrando. Tem 2 livros para a gente saber que está lembrando: Transição Planetária, leia. E ele fala exatamente essa herança mental do conhecer, de instruir. Ela passa, olha que interessante, na arte é pela inspiração. É onde a música, o rio, o pincel, a memória, a internet da repercussão. No livro, olha como é que ele coloca o livro de evolução. É o imã de força atrativa, plasmando emoções, concepções que nascem os grandes movimentos da humanidade. Ele fala que é o tipo de energia criadora, adiantado serviço de telealimentação, onde que se valeu o próprio Chico. Qual foi a tarefa do Chico? Precípua, primeira, acalentar através das instruções, levando o amor prático, passando os espíritos superiores por nós há séculos, transmitindo o seu conhecimento. É assim, e não tem como, segundo Emmanuel, numa transmissão tão categórica e veemente a todo o tempo numa civilização, ser decorrente de uma coisa que não vai se valer no futuro como agregadora da nossa evolução. E aí ele termina lá: retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos. Começou lá, se dilatar as obras, e o Evangelho, um espelho cristalino em que o Mestre produz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Então, o que ele fala para a gente? Conhecer é nos libertar. É mais, é colocar-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que nossas ideias e exemplos
reflita as ideias e os exemplos dos palatinos da luz. E é do próprio Emmanuel quando ele diz: se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Mais um capítulozinho aqui, acho que vai, esse aqui na verdade, mas a gente terminar. Associação. Então, é interessante que, para mim, ela complementa bem os outros dois. Ele fala: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as lentes do pensamento, ali está faltando um negócio, lentes, está faltando do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui. Todos vivemos em regime de comunhão. Com quem você comunga? Com quem eu comungo? Pela afinidade. Não tem como. Você não está isolado. Mas com quem se comunga? Pela sua afinidade. Então a associação olha todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A associação mora em tudo. Ela preside tudo. Eu estou plugado, eu estou ligado sempre. E aí, essa associação que mora, que comanda a existência de todos os seres interligados, do mineral ao anjo, ela foi descrita, e olha que interessante, olha que ele traz, ele lembra lá de Demócrito, que antes de Cristo, ele diz que os átomos invisíveis ao olhar humano propôs-se a feição dos pombos, a cata da comida, formando-se os corpos conhecidos. Só em 1810, começou os experimentos. O Tefort de Bordo bombeou uma placa que começou a ter isso aqui, ó, que ele traz no livro. Na vida, o átomo de hoje, que é o quê? É um sistema solar miniatura, onde o núcleo é o centro vital e os elétrons, pontos gravitígeos. Então essa coesão começa com a mais simples matéria que nós temos constituída, que nos forma a todos nós, ao corpo físico, ao universo, tirado do fluido cósmico universal. Há uma força de coesão existente, onde nós associamos, queremos ou não. O que nos resta perguntar é: com que estamos associando? E ele continua: lá na vida maior, vemos sóis e carregando os mundos em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Então, quando a gente sobe, e ele já subiu e traz para nós a notícia, mesmo lá no mundo maior, segundo ele, essa interação eletromagnética se faz. Então, a associação, ela está em toda parte. E continua, porque nós temos uma relação que ele traz para cá. Se lá no mundo maior ele vê essa relação universal, aqui também continua ele. Assim também na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais e que respira as almas que lhe assemelham. De novo, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respira as almas que lhe assemelham. E ele continua: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, nos nutrimos. Nós nos nutrimos em pensamento e ações. E ele continua: sintonia e faixa de simpatia, sentindo, mentalizando, falando ou agindo. Olha o tanto de coisa que a gente faz: sentindo, mentalizando, falando ou agindo. O que ele coloca? Sintonizando-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Essa semana eu fui contempladíssimo com a palestra do Paulo, que está ali, quinta-feira, onde que ele fez isso tudo. Ele já fala para casa, para convidar para fazer aqui também. Excelente, onde ele declina muito isso ali. Olha que profundidade que é isso. Se você sentir, mentalizar, falar ou agir, você vai sintonizar não só nesse plano, no encarnado e desencarnado. Ele continua: continuamente atraímos ou repelimos. Atraímos ou repelimos.
Ou seja, não tem meio termo. Você vai associar, você vai interagir. Com quem? Recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E segundo o mal, isso vale uma encarnação, irmão. Gostei dessa frase. Se a gente entender isso, vale uma encarnação. Você imagina, você pega o nosso pai dando essa cartilha no plano espiritual e estamos recordando ela até agora. Olha os capítulos que a gente elencou. A vontade. Olha a vontade em cima dessa ação. Isso aqui é questionário. Isso aqui é só para falar que existe. Não se está pondo na prova ou questionamento se isso é ou certo, verdadeiro, se acredita ou não. Isso é fato. Não se discute. O que a gente está discutindo é como a nossa vontade do capítulo anterior vai mover toda essa maquinaria. Olha lá, e ele coloca: em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. E aí ele fala: muitos como? Expressando em milhares de criaturas. Então nós estamos aqui representando milhares, porque milhares pensamos como nós, agindo como nós. Mas nós também somos representados, ou as pessoas nos representam pelo que nós pensamos. Então vivemos aí, no mínimo, sintonia, que pode ser até simbiótica. E olha que interessante, se a gente juntar o vício da alavanca do desejo, que é um sentimento que gera energia que consumimos segundo a nossa vontade, e agir em cima dessas forças, pronto, fácil de entendimento. E o mais fácil ainda fica quando nos detemos. Olha isso aqui. Quando a absorção, pensa até dos dois lados, entrou só um mais um. Olha a absorção dessa relação. Quando nós detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho de nossa mente reflete-nos de imediato, absorvendo as imagens deprimentes, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que se incorpora aos tecidos de nossa alma, que passa a exprimir o que assimilou pelo seu veículo de manifestação. Não vou comentar que vai dar tempo. Olha lá. Quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, continua ele. Com o decurso do tempo, passar o tempo, nossa alma não rara passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação, ou que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual que nos servimos depois da morte. E aí eu me lembro das formas ovoides que André Luiz chega no plano espiritual, olha numa prateleira e pergunta ao mentor: o que é aquilo? Ele falou: aquilo é um ser humano em forma de ovoide, tamanho que se presta a capacidade mental de se ligar. E me lembro também de Freud, né? Que eu reconheço no outro aquilo que eu tenho dentro. Então, quando eu emito uma opinião ao outro, identifico com muita clarividência, é que eu tenho, é que eu possuo, estou refletindo a mim mesmo, no outro. É por essa razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Olha que interessante. Portanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se do dia, dominados pela força que o representa. Brechas da sombra, toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata uma sombra maior. Assim, o foco infeccioso, pelo pequeno foco infeccioso, abandonado a si mesmo, pode converter-se num bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício e a cólera sistemática nos arrastar à loucura ou crime. Pela ação, pela qualidade, então, pensando, conversando, trabalhando, a força de nossas ideias, palavras, atos, alcança de momento um potencial tantas vezes quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concorrem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente
devidamente o mesmo potencial nos é posto o retorno, as consequências de nossa iniciativa. Eu me ponho nesse estado e emano no universo geral e tenho um retorno daquilo que eu estou fazendo. E se esse retorno reflete a segurança do nosso programa de companhia, isso volta em forma de bem. Aliado a tudo, eu não vai dar para falar o último, eu só vou nas considerações finais. Aliado a isso tudo, é lembrar que a mola propulsora de tudo que nós estamos falando, o que ele está falando, é simples: vontade. Eu vou pular os slides, vocês não estão vendo os slides, né? Vou pular rápido aqui, eu vou só para minhas considerações finais. As considerações finais estão no capítulo 3, e que fala que é muito interessante, são só 2 slides para a gente começar o tempo, mas eu estou deixando os slides com Thomas, aqueles que se interessarem por esses capítulos 22 e ver principalmente o da obsessão. Pode ser, Thomas, você pode disponibilizar, aí quem tiver interesse em ter os slides para ver com calma. Então ele coloca lá no capítulo 3 que é cooperação. Não me vale duas coisinhas lá só para a gente terminar. Ele fala assim: cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito nas privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura forma de ajuste aos processos da evolução. Da glória divina, as balizas subatômicas, ou seja, do princípio subatômico até o mais grau de perfeição do espírito, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. E é isso que nós estamos ou fomos preparados antes de reencarnarmos, essas lições que carinhosamente o Emmanuel fala que essa cartilha é chamada cartilha falada no plano espiritual, que é esse livro Pensamento de Vida. Basta então, resumindo, dos 30 capítulos de Gênesis 4, eles ficam dentro da pasta 1, mas uma coisa que tem que ficar, e que tranquiliza-nos: eu não dependo de mais nada, ou de mais ninguém, só da minha vontade, e a partir dessa inteligência que foi me conferida, a partir dessa razão que me é imposta, a partir do momento em que eu estou sentado aqui, nessa sala, refletindo sobre isso, eu tenho muito o que agora colocar na rota que foi traçada a Lures, em outras plagas, bem acima daqui onde nós estamos, e retomar todo dia, incessantemente, o curso da vontade de querer aproveitar aquilo que nos foi concedido, que é a vida. Muita paz, muito obrigado. Obrigado, Jairo, por ser o portador do alto nessa noite, e rogamos ao Mestre Jesus que continue amparando. Na próxima quinta-feira, o expositor será Gilberto Queiroz, e no próximo domingo, Diógenes Lucas Rosas. O Hospital Espírita de Psiquiatria voltou a fazer a sua reunião pública. Ela ocorre aos sábados, a partir das 18 horas, iniciando às 18 horas. E o hospital, sua diretoria, convida todos para participarem dessa atividade lá no sanatório. Nos dias 1º a 4 de março, ocorrerá o Congresso Espírita Estadual. Todo ano acontece, na época do Carnaval, lá na cidade de Goiânia. No nosso mural tem as informações acerca do Congresso, para quem tiver interesse em participar, ainda tem inscrições. E nesse período, a nossa casa ela não terá atividades, justamente porque grande parte dos trabalhadores irão participar lá do Congresso. Então, o dia 1º é um sábado, então no sábado, domingo, na segunda e na terça,
não haverá nenhuma atividade em nossa casa. Na terça-feira, dia 4, o expositor espírita Divaldo Pereira Franco, depois de estar lá em Goiânia, ele virá para Anápolis e fará uma palestra lá no Estilos Halls às 20 horas. A entrada é franca. Continuam abertas as inscrições para o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse estudo ocorre às segundas-feiras, a partir das 19h30, e é um estudo que ele aborda desde os princípios iniciais da doutrina espírita e vai aprofundando. Quem tiver interesse, está disponível as inscrições ali no balcão da biblioteca. Será iniciado o estudo, uma nova turma, no dia 3 de fevereiro, que é a primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Encerrando esta primeira parte, vamos à prece final. Querido Mestre Jesus, Mestre amado, nosso modelo guia, espiritualidade amiga que nos assiste, nos tutela, que dirige os trabalhos dessa instituição, só temos a dizer muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, podendo ouvir essa exposição extremamente esclarecedora do nosso companheiro Jairo, e que possamos, Mestre, interiorizá-la, fazendo a higienização da nossa casa mental, utilizando este recurso maravilhoso chamado a prece, a vigília, o bem que fazemos ao nosso próximo, para que possamos nos sintonizar com os irmãos, com os cooperadores do plano espiritual, a fim de que possamos, Mestre, estar sempre em progresso nessa nossa caminhada do plano carnal, da vida carnal, e que possamos também, Mestre, ao sairmos daqui, possamos levar essa paz, essa vibração positiva aos lares, a todas as famílias, Mestre, aqui representadas, ao nosso ambiente de trabalho, às organizações da nossa sociedade, em nossas relações interpessoais, fazendo com que tenhamos, Mestre, uma semana melhor do que a semana passada. Senhor, muito obrigado, Mestre, por mais uma reunião pública esclarecedora. Obrigado, Mestre, por mais uma semana de aprendizagem no plano carnal. Que a sua paz permaneça conosco. Agora sim.